Oi, galerinha, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de aula, mas antes disso, vou dar uma dica de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo um lápis e borracha, o livro de ciências de vocês e o caderno, ok? Hoje nós iremos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, mais conhecida também como DSTs. As relações sexuais também podem resultar em doenças. São doenças sexualmente transmissíveis, ou DSTs, que podem ser transmitidas de uma pessoa contaminada para uma sã durante uma relação sexual. Se é verdade que podemos dizer que algumas doenças que acometem o homem são ainda hoje inevitáveis, como é o caso de alguns tipos de câncer, acreditamos que o mesmo não se aplica às doenças sexualmente transmissíveis. Embora algumas delas sejam conhecidas desde os primórdios da civilização humana, os métodos diagnósticos aliados a inúmeros métodos preventivos nos autorizam a concluir que as DST são perfeitamente evitáveis. Vejamos algumas delas. Temos a AIDS, a gonorreia, a sífilis, a codiloma genital, a herpes genital, a hepatite B e C e o cancro mole. Eu vou falar de alguma delas, ok? A gonorreia é uma doença infecto-contagiosa que se caracteriza pela presença abundante secreção purulenta, que é um corrimento, pela uretra no homem e a vagina ou uretra na mulher. Este quadro frequentemente é precedido por um prurido, coceira na uretra e ardência ao urinar. Em alguns casos podem ocorrer sintomas gerais, como a febre. Nas mulheres, os sintomas são mais brandos ou podem estar ausentes na maioria dos casos. Antes de falar do tratamento, a transmissão da gonorreia pode ocorrer de duas formas: pelo contato sexual sem proteção ou de forma congênita, ou seja, transmitida de mãe para filho durante o parto, ou mesmo ainda dentro do útero, podendo acarretar sérios danos à saúde do bebê. O tratamento ele é feito por antibióticos, mas só o médico pode orientar. Remédios caseiros não adiantam. Vergonha de ir ao médico é bobagem, só piora as coisas. Com os sintomas não são, em geral, claros nas mulheres, é importante consultar o ginecologista pelo menos uma vez ao ano. O parceiro de uma pessoa que está com gonorreia ou qualquer outra doença sexualmente transmissível também deve procurar um médico para verificar se contraiu a doença e fazer o tratamento adequado. A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum. Manifesta-se em 3 estágios. Primária, que é caracterizada exatamente pelo aparecimento de feridas, também conhecida como cancro duro. Estas, em poucas semanas, desaparecem sem deixar vestígios. Nos homens são mais facilmente notáveis, pois aparecem na superfície do pênis, mas nas mulheres, por se manifestarem nos pequenos lábios ou na parede vaginal, as feridas não são facilmente detectadas. Temos a fase secundária, que se desenvolve de 6 a 8 semanas. Após o desaparecimento das lesões, o corpo é tomado por manchas vermelhas, pele e órgãos internos. Além disso, é possível identificar descamações na pele, ínguas na região genital, mal-estar, dores de cabeça e musculares, perda de peso, febre leve e falta de apetite. Os sintomas dessa fase podem ir e vir e durar aproximadamente 2 anos. E tem a fase terciária, que aparece quando não se combate a doença a tempo de fazê-la regredir. A sífilis nesse estágio pode causar sérios danos aos órgãos do corpo, como convulsões, perda auditiva, problemas neurológicos, alucinações, só para citar alguns dos mais graves. O infectado na fase terciária pode chegar à paralisia geral. Os 2 primeiros estágios apresentam as características mais marcantes da infecção, quando se observa os principais sintomas, e quando essa DST é mais transmissível. Depois ela desaparece durante um longo período. A pessoa não sente nada e apresenta uma aparente cura das lesões iniciais. A doença ela pode ficar, então, estacionada por meses ou ano.
até o momento que surgem complicações graves como cegueira. A sífilis ela se manifesta inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos genitais ou ínguas nas virilhas, que surge entre a segunda e a terceira semana após a relação sexual desprotegida com pessoa infectada. As feridas e as ínguas não doem, não coçam, não ardem, não apresentam pus. Após um certo tempo, a ferida desaparece sem deixar cicatriz, dando à pessoa a falsa impressão de que está curada. Se a doença não for tratada, continua a avançar no organismo, surgindo manchas em várias partes do corpo, inclusive na palma das mãos e na sola dos pés. Queda de cabelo, cegueira, doença do coração e paralisias. Caso ocorra em grávida, pode causar o aborto ou a má formação dos fetos. O tratamento mais indicado para a sífilis é a utilização do mais antigo dos antibióticos, a penicilina. O maior problema do tratamento é o seu diagnóstico. Visto que a sífilis pode ser confundida com muitas outras doenças, os pacientes devem evitar ter relação sexual até que seu tratamento se complete. A gestante deve realizar o controle de cura mensal. Se não tratada, a sífilis progride, torna-se crônica e pode comprometer várias partes do corpo ou levar à morte. Cranco mole. Pode ser chamada também de cranco venéreo, popularmente conhecida como cavalo. Manifesta-se através de feridas dolorosas com base mole. Os primeiros sintomas aparecem 2 a 5 dias após a relação sexual desprotegida com o portador da doença, período que pode se estender até 2 semanas. No início surge uma ou mais feridas pequenas com pus. Após algum tempo, forma-se uma ferida úmida e bastante dolorosa, que se espalha e aumenta de tamanho e profundidade. A seguir surgem outras feridas em volta das primeiras. Após 2 semanas do início da doença, pode aparecer um caroço doloroso e avermelhado. Íngua na virilha, que chega a prender os movimentos da perna, impedindo a pessoa de andar. Essa íngua pode abrir e expelir um pus espesso, esverdeado, misturado com sangue. Nos homens, as feridas em geral localizam-se na ponta do pênis. Na mulher, ficam principalmente na parte externa do órgão sexual e no ânus, e mais raramente na vagina. Ressalte-se que a ferida pode não ser visível, mas provoca dor na relação sexual ou ao evacuar. A manifestação dessa doença pode vir acompanhada de dor de cabeça, febre e fraqueza. O tratamento é tratado com medicamento à base de antibióticos, sabonetes e loções. Além do tratamento, deve-se realizar intensa higiene local, deve ser indicada a abstinência sexual até a conclusão do tratamento. É recomendado o tratamento dos parceiros sexuais em qualquer circunstância, pela possibilidade de existir um portador que não manifeste sintomas. A herpes genital é uma doença que aparece e desaparece sozinha de tempos em tempos, dependendo de certos fatores, como estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, exposição ao sol, traumatismo e menstruação. Nas mulheres, o herpes pode também se localizar nas partes internas do corpo. Uma vez infectada pelo vírus da herpes simples, a pessoa permanecerá com o vírus em seu organismo para sempre. Manifesta-se através de pequenas bolhas, localizadas principalmente na parte externa da vagina e na ponta do pênis. Essas bolhas podem arder e causar coceira intensa, e ao coçar, a pessoa pode romper a bolha, causando uma ferida. A herpes é altamente transmissível, por isso a primeira orientação aos pacientes sempre diz respeito aos cuidados locais de higiene, lavar as mãos, evitar o contato direto com outras pessoas e não furar as bolhas sob nenhum pretexto são recomendações importantes. O tratamento ele é feito com medicamentos antivirais por via oral e tópica e tem como objetivo encurtar a duração dos sintomas, prevenir as complicações e diminuir os riscos de transmissão, pois o vírus não pode ser completamente eliminado. Ok, galera? Então a nossa aula foi somente até aqui, mas se vocês quiserem rever nossas aulas é só acessar www.escolapequenosfácil.com.br
E não esqueçam de acessar a nossa agenda eletrônica. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.